Tudo bem, meus queridos alunos? Continuidade aí da nossa aula sobre Aristóteles, né? Segundo momento da nossa aula. Nós vamos continuar os conceitos da metafísica de Aristóteles. Na aula passada nós falamos de substância, eu voltei nesse slide da substância para que a gente pudesse retomar a nossa aula a partir daqui. Então, o que é a mesma substância? Traz as ideias do céu à terra, é a ligação do mundo inteligível com o mundo sensível. Segundo aspecto importante da substância, é aquilo que é estrutural, é aquilo que é essencial do ser. Né? Eu dizia aí para vocês na aula anterior, na parte 1 da nossa aula de Aristóteles, que a madeira não deixa de ser madeira mesmo ela tendo formas diferentes. Ela pode vir na mesa, ela pode vir no armário, ela pode vir num tamborete, ela pode vir num extrato de cama, ela pode vir na cama em si, ela pode vir na moldura, ela pode vir na porta, no portal, mas ela não perdeu a essência dela, que é a madeira, a substância, que é aquilo que vincula ela, né? É exatamente a substância estrutural, aquilo que é formada. Esse é o conceito de substância, tá bom, gente? Então, nós vamos falar da matéria e forma, já caminhando para o final da metafísica e a gente concluir com outros aspectos ligados à metafísica. Então, matéria e forma, olha. A matéria é o princípio indeterminado de que o mundo físico é feito. Então, contém em si possibilidades de transformação, possibilidades em formas de potência, como nós vimos, né? Todo ser possui a matéria, né? É aquilo que ela é formada. É necessariamente quando a gente extrai o conceito de substância, né? A substância é a essência, enquanto a matéria é o produto químico, né? Seria ali os produtos químicos que formam essa substância, né? Então, a matéria é esse princípio indeterminado que dá forma, que dá existência ao mundo físico, aquilo que é feito, né? É a possibilidade de transformação, potência, é a possibilidade de vir a ser, de vir a transformar em alguma coisa específica, tá? Então a matéria é essa, aquilo que compõe propriamente a substância, né? É aquilo que compõe a possibilidade de transformação do ser. A forma é a maneira como ela se apresenta, é a essência comum aos indivíduos, né, da mesma espécie. Então, quando eu vejo babuínos, macacos babuínos, ou quando eu vejo chimpanzés, eu consigo diferenciar o babuíno do chimpanzé exatamente por conta da forma, né? A maneira como eles se mostram. É a essência comum dos indivíduos que reúnem eles dentro de uma mesma espécie, tá? É um princípio inteligível. Exemplo, olha, a estátua, né? A matéria é o mármore dessa estátua aí, pelo menos, né? A matéria-prima que forma a estátua é o mármore. A forma é a ideia que o escultor quer passar para a gente. Então, o mármore está aqui, a pedra in natura, né? Está aqui, ó, a pedra in natura. E aí ele deu a forma dessa pedra através dessa deusa. Ele poderia fazer em pecinha de xadrez? Poderia. Ele poderia fazer num tabuleiro de dama? Poderia. Poderia fazer num martelo? Poderia. Poderia fazer numa bandeja, numa fruteira? Poderia. Então, a estátua é o exemplo, né, dessa matéria. A matéria é o mármore e a forma que o mármore se apresentou foi nessa forma de deusa, na forma da estátua. Todo ser é constituído por matéria e forma. Todo ser, né? Tudo que existe, ele tem uma matéria e tem uma forma. Ó, aqui a minha grifa-texto, ela tem uma matéria que forma ela e tem uma forma específica para ela, que é diferente da régua, né? A régua tem uma forma diferente do grifa-texto e uma matéria parcialmente diferente também do grifa-texto, né? Essa régua, sim, mas nós podemos ter uma outra régua que tem um outro sentido diverso, uma matéria-prima diferente dessa, que vai ser distinta do grifa-texto, tá certo? Então, todo ser é constituído de matéria e de forma, e isso explica um devir, explica a mudança, explica a transformação, mostra que as coisas não estão pré-programadas nem pré-definidas e que não há uma forma só, não há uma forma de existência só, né? Todo ser se torna atual, a forma que possui em potência, né? Então,
A sementinha está aqui, olha, né? Ela vai se transformar uma árvore lá na frente. Esse é o processo, né? É isso que se espera do processo de transformação. Esse é o movimento, né? As causas, né? A passagem da potência para o ato não se dá ao acaso, né? É causada. Há uma força especificamente que gera essa mudança, que gera essa transformação. Essa é a teoria das causas dentro da metafísica aristotélica. Então, a causa material é a matéria de que é feita uma coisa, né? Então, tá aqui, ó. Aquele mármore da estátua, olha, né? É a causa material, é a matéria. O mármore é utilizado na confecção de uma estátua. Então, essa é a causa material, né? A causa formal é a forma como ele vem. Aqui está numa deusa, veio ali numa deusa, num deus, né? Que necessariamente guarda características aí das esculturas romanas. Vem o peplo, né? Vê que é uma barriguinha de tanquinho, os músculos, né? A genitália está de fora, tudo aquilo que representa a característica, né? Nós temos aqui o totem, né? São características típicas da arte grega, né? Então, a causa formal é a maneira como ele apresenta, é a forma com que essa natureza se apresenta, tornando um ser propriamente dito. Exemplo, uma estátua em forma de homem e não em forma de cavalo, né? A causa eficiente refere-se ao agente que produziu. Então, ali temos o artesão, olha, que fez a estátua, né? Ele é a causa eficiente, é ele que moldou, é ele que talhou a pedra e construiu a imagem a partir do seu olhar artístico, da sua sensibilidade artística. Então, o escultor que fez a estátua é a causa eficiente. E a causa final? É o objetivo, é a intenção, é para que aquela coisa foi feita. Qual que é a causa final do grifotexto? Opa, grifar o texto, destacar o texto para que a gente, depois ao reler, tenha atenção em relação àquilo que nós destacamos. Então, a causa final é aquilo que o escultor tinha como finalidade chamar atenção com a estátua dele. A causa final é o objetivo final daquilo que foi necessariamente pensado, programado e construído. A causa final é o resultado, é a intenção final. É para aquilo que serve, é para o que veio, né? Para que veio, para que se mostra, né? Qual que é o objetivo? É exatamente essa a causa final. O ato puro, ou primeiro motor imóvel, né? É o princípio divino. Aqui demonstra, então, o aspecto de religiosidade, né? De crença de Aristóteles em relação a um Deus. Então, deve haver um Deus, olha, que colocou em marcha todos os movimentos da natureza. A causa incausada, ou causa primeira e necessária, é aquela que criou todas as coisas, é a essência máxima, né? Seria como lá na cosmologia, os filósofos procuravam o arqué, o princípio supremo escondido na natureza, né? É exatamente esse o ato puro, o primeiro motor imóvel. É aquilo que é o princípio divino, é o que criou todas as coisas, é o que colocou marcha em todos os movimentos, é o que faz efetivamente as coisas transformarem, as coisas movimentarem. Efetivamente representa o devir, né? O sinal do devir, o sinal que as coisas estão mexendo, estão transformando, estão modificando, não estão paradas, né? É exatamente a essência de todas essas coisas, o ato puro ou o primeiro motor imóvel, né? É o princípio divino. Isso cai muito na UFA, hein, pessoal? Organizador do mundo, então, como eu disse, ele foi o pai do período sistemático da filosofia. Tá aí a figurinha do closet, do armário, que eu fiz a metáfora com vocês, né? Coloquei a imagem aqui para vocês não esquecerem, memorizem bem essa imagem, olha. Tá aqui, toalha no cantinho, cueca no outro, blusa no outro, sapato no outro, os suéteres no outro. Então tá tudo bem guardadinho, separadinho, classificadinho, cada um com o seu grupo, de acordo com a sua forma, né, com a sua essência. É exatamente essa uma das principais contribuições na área da ciência que o Aristóteles deixou para todos nós. Tá? Então, ele divide a natureza em coisas inanimadas e coisas animadas. As inanimadas são aquelas só transformam sob a ação de agentes externos. Então, precisa, a pedra, por exemplo,
só vai mudar se tiver o artesão que vai bater nela, né? Ou vai ter a água que vai bater nela e com o tempo vai furar, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não é exatamente isso que fala o ditado? Então, as coisas inanimadas, elas só sofrem transformações de elementos externos, tá bom? Então tá aí a pedra, tá aí o vasinho de planta, ou tá aí a natureza. E as coisas animadas, aí são os seres vivos, né? A potencialidade de se transformar, de se procriar, né? Então nós temos os peixes, os animais, o homem, etc. Dividir os animais, então, né? Dividir os animados, olha, em animal e homem. O animal, gente, seria propriamente um ser irracional, tá? E a zebra bem bonitinha olhando para vocês, né? Então, seres irracionais. Enquanto que o homem, dando a palma da mão para nos cumprimentar, simboliza exatamente o ser racional, a possibilidade de racionalidade, de inteligência, do uso da lógica, né? Que é diferente dos animais irracionais. O Aristóteles, então, e a ética, olha, a justa medida. Então, agora nós vamos para esse final ligado à questão das virtudes, à conclusão das virtudes, da ética e da moral, tá? Então, tá aí uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, olha, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Essa é uma virtude, né? Nem ser tanto ao fogo, nem tanta água, né? É isso que vai dizer o ditado, nem tanto a brasa, nem tanto o espeto, né? São ditados que mostram exatamente essa temperança, né? A natureza, né, da virtude da temperança, do justo meio, do equilíbrio, né? De você não faltar a virtude nem extrapolar na virtude, né? Quando falta é vício e quando extrapola é vício. O equilíbrio é que é a virtude. Então nós vamos ver isso melhor. O justo meio, tá aí, ó, a definição. Então, o que é o justo meio? Guardem aí, gente, anotem aí no seu caderno. Justo meio é o que Aristóteles chamava no grego de mesótene. Mesótene. Lembra desse termo, tá? O justo meio é a mesótene, é o equilíbrio. É como se nós pegássemos aquela balancinha do direito, né? Opa, eu tinha uma balancinha aqui no meu escritório, eu esqueci de trazer para mostrar ela para vocês. Então, aquela balancinha de dois pratos, né? Que você coloca o peso de um lado e coloca aquilo que você quer pesar do outro, até que o pratinho, opa, equilibra, o fiel da balança chega na metade certinha, esse é o justo meio. Você tem a justa medida, os dois lados estão equilibrados. É exatamente esse o justo meio, é exatamente esse o conceito aí da mesótene, tá bom? A vitória da razão sobre os instintos, né? É o equilíbrio, é você não agir com instintividade, né? É você ponderar, é você usar da lógica, do raciocínio, é não deixar se governar pela questão dessa alma concupiscível da alma irascível, né? Ter a temperança em que a racionalidade governa as duas outras áreas, ou as duas outras almas, né? A justiça, a mais importante das virtudes, é a justiça, é o equilíbrio, é fazer aquilo que a lei predispõe, né? Na justiça está abarcada toda a virtude. Por quê? Porque é a partir dela que a gente estabelece princípios de direcionamento, referências de julgamento, referências de conduta. Tá bom? Tá aí, olha, a virtude lá no topo, olha, no triângulo, né? A generosidade. Quando passa é o esbanjamento, é o vício, é um defeito. E quando falta, ó, você tem ali a mesquinharia, né? Então, a virtude é a generosidade, é o meio termo, é aquilo que equilibra os dois lados, para nem tanto ser esbanjamento, ficar esbanjando, nem tanto mesquinho, que você não quer fazer nada, você não quer oferecer nada, você não quer dividir nada. Tá aí, então, um quadrinho com outras virtudes para que vocês possam aí fazer essa observação e estudar, tá bom? Olha, de um lado, então, olha, a virtude é sempre o que está no meio, que é o meio termo, que é a mesótene, que é o justo meio. Então, coragem é a virtude. A falta de coragem, covardia. E o excesso de coragem, temeridade. Vamos pegar a temperança, olha, a moderação, o equilíbrio. A falta de temperança, a insensibilidade, pessoa que não está nem aí para ninguém. E o excesso de temperança, olha, intemperança, o indivíduo passou também da conta, não precisa exagerar tanto, né? Então,
O justo meio ou a virtude, gente, vai ser sempre a mesótene, o equilíbrio, o meio termo, aquilo que estabelece, né, o equilíbrio dos dois pratos, o equilíbrio entre duas medidas. Aquilo que falta é vício e aquilo que passa o excesso também é vício. Já está bem definido aqui, tá bom? Então, olha, observa bem esse quadrinho, porque ele vai ser muito útil para você estudar e memorizar esse tema que despenca nos vestibulares. O EL cai demais, o UFO cai demais, o Enem cai, o Unicamp cai, o Unesp cai. Então, esse tema é muito pedido aí nos vestibulares. O EM, né, Paraná, lá em Londrina, cai também. Então, presta atenção e estuda. Chega aí a uma conclusão, né, específica daquilo que é o meio termo, através dos exemplos que eu já trouxe para você. E aí nós vamos para algumas questõezinhas para a gente encerrar, né, a nossa aulinha. Então vai lá, ó. Vamos pegar essa primeira aqui. A filosofia de Aristóteles representou uma nova interpretação do ser, interpretação do problema da mobilidade do ser, em contraposição à tradição filosófica. Para explicar a mobilidade do ser, Aristóteles utilizou dois conceitos ontológicos, né? Quais foram os conceitos aí, né, que o Aristóteles apresentou com relação a essa mobilidade do ser? Ele vai falar que é o de essência e existência, o de substância e acidente, o do ato e de potência, o universal e o particular. Vamos pensar aí rapidinho? Vamos pensar o que vai ser, o que vem, né, dessa modalidade aí. Então, olha, quando ele fala lá da questão de... Quando ele fala lá da interpretação do problema da mobilidade, né? Então, essa mobilidade, ele está falando exatamente do conceito de ato e potência. É exatamente aquilo que ele usou a partir do devir, né, do estudo da grande briga entre Heráclito e Parmênides, como que ele estabeleceu uma referência entre os dois para acabar com essa briga, para acabar com essa problemática do choque entre um e outro. No conceito de ato e potência, portanto, letra C. 2, olha, Aristóteles, o mais ilustre discípulo de Platão, faz grandes contribuições para o pensamento ocidental. Sobre este pensador, marque o que for falso. Passados quase 4 séculos de filosofia, Aristóteles apresenta, no período sistemático, uma verdadeira enciclopédia de todo o saber produzido e acumulado pelos gregos. Verdade, como pediu para marcar a falsa, não pode ser essa, né? Letra B. Para Aristóteles, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação das informações trazidas por todos os graus, de modo que há continuidade entre conhecimento sensível e intelectual. Exatamente. Ele é empirista, mas ele não descartava o conhecimento inteligível, o conhecimento racional. Então, está correto, mas pediu para marcar o que é falso. Então, não pode ser essa. C. Aristóteles não se preocupou com a busca da verdade para fazer ciência e superar o domínio da opinião, da doxa. Opa, aqui está mais do que claro, né, gente, que é a questão errada. A letra C é a que você vai marcar. Por quê? Porque Aristóteles, o Platão, o Sócrates se dedicaram pela luta da verdade. Como é que é a mesma palavrinha verdade em grego? Aletheia. Aletheia. Então, eles lutaram pela aletheia, eles lutaram para a chegada da verdade e utilizaram a episteme, o conhecimento racional, para debater contra o senso comum, que é a doxa, que é o campo da opinião. Então, ele se preocupou sim com a verdade, e é por isso que ele bateu tanto de frente com os sofistas, que não tinham compromisso com a verdade, que só queriam convencer e ganhar dinheiro em cima das pessoas e da boa intenção das pessoas, certo? A letra D, Aristóteles retomou uma questão vital e polêmica instaurada por dois filósofos pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides, de Eleia. Exatamente.
Como que ele retomou essa questão? Lá no conceito de ato e potência, na questão anterior nós já falamos sobre isso. Então tá, a letra D aqui está correta. É a letra C a que você vai marcar, porque é a única incorreta. Tá bom? E a terceira questão, sobre Aristóteles, marca o que for falso. Mais uma vez, essas questões são da UF, tá, gente? As ideias ou essências não existem em um mundo à parte, né? Se encontram presentes em cada ser e podem ser conhecidas. Exatamente, né? As ideias essenciais podem ser conhecidas pela inteligência a partir dos dados inteligíveis. Dúvida ou não, gente? O que vocês acham? Vamos esperar? A forma é um princípio inteligível, a essência comum a indivíduos da mesma espécie. Opa, essa daqui está correto. Portanto, letra C não pode ser, a letra A também não. A B pode ser, vamos tirar a dúvida. D. A matéria contém a forma e potência. Opa, está correto. Então, é a letra B a que você vai marcar. E nós chegamos aí ao final, então, dos nossos exercícios, da nossa aula. Foi um prazer aí enorme estar aqui com vocês. E nós encontramos na próxima videoaula. Próxima videoaula de Aristóteles, nós vamos falar especificamente sobre a política de Aristóteles, tá? Vamos fazer mais 2 aulinhas aí voltadas talvez para a política, tá? Um grande abraço, até a próxima. Façam os exercícios relacionados com essa aula. Tudo de bom.